Deus é fiel, é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Seu favor dura uma vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém? Você crê nessa verdade? Faça um propósito. Eu quero ver a minha família no altar de Deus. Faça um propósito com o Senhor. Eu quero ver a minha família sendo transformada pelo Senhor. Quantos querem ver a sua família no altar de Deus? A tua família no altar de Deus, a tua família sendo restaurada, sendo curada, sendo salva, sendo liberta, sendo transformada. Acredita na tua família, acredita no plano que Deus deu para a tua família, acredita no propósito que Deus chamou o teu lar. Sabe, não permita com que os roubos das trevas do inimigo venham roubar o teu lar. Nós estamos num tempo onde o inimigo tem cirandado, né? Sempre cirandou, mas os ataques contra as famílias têm sido muito fortes. Coloque a tua família no altar de Deus. Coloque os seus planos no altar de Deus. Coloque os teus sonhos no altar do Senhor. E peça sempre para o Senhor vir renovar a tua vida, a tua família, e derramar graça e sabedoria para a tua vida, nas decisões que você tem que tomar, em nome de Jesus. Amém ou não amém? E em nome de Jesus, irmãos, não permita no teu lar que haja distração espiritualmente falando. Não permita que no teu lar haja dispersão. Não permita que no teu lar hajam roubos. Não permita que no teu lar as ciladas do inimigo venham vir como uma forma que venham atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Você e eu estamos aqui, somos adultos e temos o livre-arbítrio de agir. Temos o livre-arbítrio de acionar a nossa fé e colocar a nossa fé em ação. Nós não podemos permitir com que o inimigo venha roubar a nossa vida. Nós não podemos permitir, amados, que o inimigo venha atrapalhar o propósito de Deus para a nossa família. Sabe, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Quero deixar para nós um texto no nosso coração nessa noite. E eu quero falar sobre o avivamento na família, sobre alguns pontos que são tão importantes para nós levarmos em consideração, ou talvez alguns conceitos que nós precisamos resgatar como família para viver o que o Senhor tem para nós. Amém ou não amém? A Bíblia diz assim no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. É um texto muito conhecido. E depois ele diz: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Eu estava pensando esses dias, irmãos, a maior obra que Deus construiu e Deus nos permitiu ter na nossa mão, em nosso coração, é a família. A maior obra de Deus é a família, é a primeira obra, a primeira instituição que Deus criou. Antes mesmo de Deus ter criado a igreja, antes mesmo de Deus ter criado tantas coisas, Deus criou a família. Deus estabeleceu a família. Deus faz o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida, e ele ali então se torna alma vivente, e o homem está ali no Éden com o Senhor, mas Deus estava vendo que faltava alguém, então ele tira da costela do homem a mulher, e porque Deus diz: não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora idônea que possa lhe auxiliar. Deus colocou a mulher ao lado do homem, nem na frente nem atrás, ao lado, para estar em concordância, para eles andarem em família e a bênção de Deus vir. E Deus estabelece ali a família e coloca a família dentro do paraíso, do Éden, de um lugar de delícias, um lugar de bênção. Quando nós vemos a nossa família e nós permitimos que o Senhor trate na nossa família, nós começamos a dar mais valor a ela do que imaginamos. Eu estava me lembrando hoje de um caso que nós começamos certa vez um momento de 40 dias de jejum e oração, e eu estava desafiando os irmãos a fazer, e naquele momento eu desafiei sobre alguns propósitos e orei para os irmãos que estavam ali começando os 40 dias de jejum e oração. E depois muitos irmãos vieram me contar: olha, pastor, eu estou fazendo jejum de chocolate, estou fazendo jejum de televisão, jejum de Facebook, jejum de café, tantas coisas. Mas um irmão disse para mim: pastor, eu vou fazer jejum de televisão, porque eu assisto muita televisão, então eu vou desligar a televisão por 40 dias e vou orar e vou buscar o Senhor. Eu disse: amém, irmão, vai na paz, Deus é contigo, vai dar tudo certo. Amados, passado 40 dias ele me procura na igreja e diz assim: pastor, eu quero dizer que foi os melhores 40 dias da minha vida, porque eu pude descobrir que minha esposa é muito melhor do que eu imaginava.
Eu pude brincar com o meu filho, que há muito tempo eu não brincava com ele. Eu pude dar tempo à minha família, que há muito tempo eu não dava tempo à minha família. Eu estava sendo roubado pela televisão. Eu não estava dando tempo ao meu filho. Eu não estava dando tempo à minha família. Irmãos, nós temos que tomar cuidado para isso não acontecer em nossas vidas. A síndrome do secularismo, a síndrome do mundo, a forma que o mundo vai fazendo com que a gente possa impedir o avivamento na nossa família. Falando sobre avivamento na família, esse homem ora, e eu creio que o maior avivamento que nós temos que viver começa dentro da nossa própria casa. Quantos creem? Diz amém. A Bíblia diz também que os nossos maiores inimigos vêm da própria casa. E se nós cremos então que o avivamento começa na nossa casa, o avivamento começa onde o inimigo quer começar a agir, mas eu declaro que ele não vai agir, porque ali haverá o avivamento, a glória de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz de uma história muito linda também. A Bíblia diz que a arca estava para sair de Jerusalém, e saindo ia até Jerusalém, e no meio do caminho acontece algo, e a arca não vai a Jerusalém, e a arca para e vai à casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que a arca, a presença de Deus, fica naquela casa durante 90 dias, e a Bíblia fala muito claramente que foi os 90 dias onde a casa de Obed-edom foi mais abençoada, porque na casa dele havia o avivamento, havia a presença de Deus, havia a glória de Deus, havia a bênção de Deus, e aquela casa foi abençoada. A minha casa e a tua casa podem e devem viver um avivamento, e eu quero dizer que o avivalista, aquele que vai levar o avivamento para a minha casa e para a tua casa, está aqui esta noite, que é eu e você, amém, aleluia. Sabe, nós vamos levar o avivamento. Sabe, se Obed-edom quisesse deixar a arca do lado de fora da casa dele, todo mundo ia passar na calçada, talvez ser abençoado, ser tocado pela presença de Deus, mas poucos iam ter uma experiência sobrenatural de Deus. Mas quando ele leva a arca para dentro da casa, coloca ali no meio da sala, a casa dele foi abençoada, ele entende que aquilo era importante. Irmãos, nós temos que buscar aquilo que é o mais importante, que é a presença de Deus na nossa casa. Levar a nossa vida a sério, levar a vida espiritual a sério, levar os nossos valores a sério. E quando eu vejo Abacuque orando, Senhor, aviva a tua obra, essa palavra é um desafio para nós, de levarmos o avivamento, de buscarmos o avivamento para a nossa casa. Irmãos, não adianta nós sermos um cristão na igreja, um cristão em casa. O melhor cristão mesmo, nós temos que ser em casa, onde a glória do Senhor é revelada, onde nós colocamos louvor, onde nós louvamos, onde temos culto, onde oramos, onde paramos tudo para orar com a nossa família, onde temos um tempo de comunhão, um tempo de oração. Irmãos, cuidado, porque um dos maiores problemas hoje tem sido o ativismo. As famílias não param, vai buscar um, faz outro, fica arrumando sarna para se coçar, fica arrumando compromisso desnecessário. Ao invés de parar, talvez aquela noite, vamos orar, vamos fazer um culto em casa, vamos ter um momento de louvor. Ah não, vamos arrumar coisa para fazer, vamos arrumar coisa, entra no ativismo. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus não está procurando pessoas que tenham muitos compromissos, não. Deus está procurando pessoas que façam o que fazem da melhor forma e agradam o nome do Senhor. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá os desejos do teu coração. Isso é fato. Quando você dá tempo ao Deus, ao Senhor da tua vida, a bênção virá. Quanto tempo você tem parado com a tua família para orar, para colocar os seus pedidos em oração e fazer um culto na tua casa? Sabe, irmãos, a tua televisão está sendo um roubo, desliga. O Facebook está sendo um roubo, aperta o xizinho lá do Windows e fecha. Sai, tem um item lá, configurações, sai fora. Muda aquilo que está te roubando. O avivamento vai vir para a tua família, mas eu e você somos o avivalista dentro do nosso lar. Sabe, talvez tem gente que fala: eu preciso que vá lá na minha casa fazer uma campanha de oração e vá um grupo lá. Não, irmãos, o avivamento começa em você. Se você acreditar que na tua família haverá um avivamento, você vai levar o avivamento para a tua casa, e a bênção de Deus virá sobre o teu lar, e as oportunidades, eu profetizo, de Deus virão sobre a tua família, em nome de Jesus. Dê tempo à tua família, invista no avivamento no teu lar, e eu tenho certeza que a tua vida viverá como família o melhor de Deus. Vocês vão viver um tempo gostoso, vai ser um tempo alegre, de alegria. Sabe, irmãos, uma das coisas que Jesus nos ensina é saber dizer sim, saber dizer não.
Para de se enroscar, irmãos. Se enroscar com parente, se enroscar com ciladas. Sabe, a Bíblia diz: seja a vossa vida sim, sim, não, não. Saiba falar sim. Você está falando não na hora de falar sim, ou está falando sim na hora de falar não, você está se enroscando. Cuidado, porque isso é astuta cilada do inimigo para roubar o avivamento. Você está se enroscando, dando nome, emprestando isso, emprestando aquilo. Não se empresta. Se a pessoa não tem para ela, irmão, não se empresta nada. A Bíblia diz que aquele que toma emprestado fica escravo daquele que empresta. Ou seja, não é de Deus emprestar nada, irmãos. Sabe esse negócio, se você pode dar, você dá, abençoa, semeia. Não pode, não empresta. Você empresta uma coisa para alguém, há uma cilada. Empresta o cartão, empresta o cheque, empresta o nome. Meu irmão, a pessoa não pode nem ter o nome dela. Imagina, irmão, ela vai honrar o teu? Claro que não. Não honrou nem o dela, vai honrar o teu. Então, irmãos, nós precisamos repensar um pouco alguns princípios espirituais. Sabe, dizer não. Mas se eu dizer não, já viu. Já viu o que, irmãos? É muito melhor você dizer não e talvez ter algum impacto negativo ali de um conflito agora, do que amanhã você ter futuros problemas. Tenha uma vida tranquila. O cristão tem que ter uma vida tranquila. Sabe, irmãos, hoje nós vivemos uma vida tão preocupante, uma vida de tanto estresse, de tanta correria. E eu estava repensando em alguns conceitos. Será que foi tudo o inimigo que plantou? Será que muitas vezes não fomos nós que plantamos as nossas próprias ciladas dentro da nossa casa, negligenciando alguns conceitos, errando de algumas formas? Mas eu quero declarar que hoje é noite de recomeçar em nome do Senhor Jesus. Vamos um pouco para frente no livro de Ageu, capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 9. Quando você achar, diz amém. Amém. Diz assim: no 7º ano do 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: que há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Há uma comparação aqui, irmãos, entre o momento que eles estavam vivendo e o momento que eles tinham vivido lá atrás. Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, sumo sacerdote, esforça, está falando para nós agora, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos... Você vai ver uma repetição da palavra Senhor dos Exércitos nesse texto, porque quando você vê uma repetição da palavra Senhor dos Exércitos, nota-se sempre uma batalha espiritual muito grande. E esse texto fala sobre esforçar, e estava levando o povo a comparar a glória que eles estavam vivendo com a glória que eles já tinham vivido, mostrando que aquilo que eles estavam vivendo agora como nação, Deus tinha restaurado a nação de Israel, era muito melhor do que aquilo que eles já tinham vivido. Mas nesse momento Deus estava levando eles a pensar e repensar alguns conceitos. Sabe, irmãos, nós só vamos entrar no novo de Deus quando nós pensarmos e repensarmos alguns conceitos. Não dá para entrar no novo de Deus se a gente não abandonar aquilo que é velho. E Deus estava levando esse povo a repensar, e eles já estavam vivendo a glória de Deus, eles já estavam vivendo o novo de Deus. Mas Deus fala ao sacerdote, fala ao sumo sacerdote, fala ao povo que possa se esforçar. Esse é o texto da Bíblia, versículo de número 4, que mais a palavra esforça-te se repete. Ela fala 3 vezes a mesma palavra, ou seja, é uma batalha espiritual, temos que nos esforçar. A Bíblia diz que o reino de Deus se toma força, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, nós precisamos nos esforçar, irmãos, para levar o avivamento para a nossa casa. Porque eu vejo que quando nós queremos levar o avivamento para dentro da nossa casa, nós estamos indo na contramão do mundo. O mundo está levando a gente para um nível, mas a gente está na contramão do mundo, acreditando e levando o avivamento para a nossa casa. Nós precisamos crer. Quantos creem que o avivamento chegará na tua casa? A partir desta noite coisas tremendas vão acontecer, sabe? Mas nós precisamos, irmãos, entender essa palavra que diz esforça-te, esforça-te, esforça-te 3 vezes.
Nós precisamos nos esforçar, porque, irmãos, a rotina, o costume, ele vai impedindo as coisas de Deus. A Bíblia mesmo fala que costumes e tradições invalidam a palavra de Deus. Quantas vezes a nossa família está rodeada de costume, de tradição, e não está entrando e vivendo o novo de Deus por causa da rotina? Cuidado com a rotina. Da mesma forma que a rotina te faz bem e te dá alegria, te dá um bem-estar, a rotina muitas vezes nos rouba, aleluia. Ela precisa ser repreendida esta noite, eu creio, e esse demônio precisa ser arrancado em nome de Jesus, porque a rotina é um detalhe, o detalhe do ativismo, o detalhe do secularismo, que vai roubando e vai destruindo a família. Pense nisso. Versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, Deus tem uma aliança conosco. Quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temas. Irmão, não temas. Minha irmã, não temas. O que Deus tem para a tua vida é o melhor. O inimigo quer se andar, mas ele está repreendido em nome de Jesus. Quero declarar que sobre a tua vida, sobre a tua família, haverá o avivamento em nome de Jesus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Minha prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa, da última casa, será maior que a primeira. Eu abençoo a tua vida com essa palavra. Diz o Senhor, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Se está faltando paz, é porque está faltando avivamento. Se está faltando paz no lar, é porque está faltando uma atitude. Se está faltando paz, é porque está faltando algumas decisões serem tomadas. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas essa noite. Nós precisamos acreditar, em primeiro lugar, que Deus é prioridade. Quando Deus é prioridade, Ele é o primeiro. Débora disse que estava ouvindo uma pregação da Joyce Meyer, que estava dizendo que as pessoas estão buscando as demais coisas e esquecendo o reino de Deus e a sua justiça, sendo que a Bíblia diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. As pessoas estão vivendo a maior parte do tempo atrás das demais coisas, e o reino de Deus e a sua justiça vai ficando como demais coisas. Então, a inversão de valores, não colocar Deus como prioridade, é o primeiro crime espiritual que nós cometemos, não deixando que o avivamento venha sobre a nossa casa. Sabe, irmãos, é muito importante você valorizar a tua família. O maior patrimônio que Deus te deu é a tua família. O maior ministério que Deus te deu é a tua família. Deus criou a igreja, Deus criou tanta coisa, mas o que Deus mais criou de precioso foi a família, foi o lar. É algo tremendo. Você pode perceber que quando as coisas estão bem na tua casa, você sai de casa como um leão e consegue resolver todo e qualquer problema fora da tua casa, no teu trabalho. Mas quando você muitas vezes está em casa e tem um problema em casa, você vai sair para trabalhar, você sai como um gatinho, não é verdade? Você sai intimidado, você sai triste, você sai abalado, porque dentro da tua casa é um princípio espiritual, ali é a base de tudo, ali tem que ter o avivamento, é ali que a chama começa e deve arder no teu altar, e ali a bênção virá. Mas quando na tua casa uma coisa não está bem, não parece que tudo na vida fica mal? Porque a nossa casa, irmãos, ela não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. Deus estabeleceu assim. A Bíblia diz que o homem de Deus tem que governar bem a sua própria casa. Tudo começa em casa. Os valores começam em casa. Posso ouvir um amém? Você concorda comigo? O ministério começa em casa. O sucesso começa em casa, quando nós damos tempo à nossa família. Mas hoje nós estamos tão corridos que é raridade quando as pessoas sentam para almoçar junto. Sabe, hoje as pessoas, elas põem no relógio um horário para acordar, elas não põem 10 minutos mais cedo. Olha, eu vou fazer isso para poder dar um beijo na minha esposa e sair para trabalhar, ou dar um beijo para o meu marido e sair para trabalhar, porque as pessoas estão tão correndo e acabam sendo roubadas. Da mesma forma, quando nós colocamos alguns princípios espirituais, o casal não está tendo mais momentos de comunhão. Por quê? Porque o casal, ele só discute, o casal não tem tempo para desfrutar, não tem tempo para orar, por causa do ativismo. Um na hora que chega, o outro sai, na hora que os dois vão estar juntos, os dois estão tão cansados que não tem mais tempo para buscar o Senhor. Isso é roubo.
Se nós queremos um avivamento, nós precisamos esta noite romper contra essas coisas antigas e entender que há tempo para todas as coisas. Há tempo de estar com o filho, há tempo de estar com o marido, há tempo de estar com a esposa. Há tempo, precisamos dar tempo a tempo. É muito importante isso. Uma das coisas que eu estava pensando também, irmãos, e meditando, é como nós muitas vezes não priorizamos o espiritual. Faz as coisas sem orar. Faz as coisas sem pedir direção de Deus. Faz as coisas sem pedir uma direção. Faz as coisas, deu na telha, faz. Irmãos, isso é meninice. Nós não somos meninos. Nós somos adultos, temos que agir como? Nós precisamos orar antes de tomar decisões. Nós precisamos planejar aquilo que temos que fazer. Nós precisamos ter um tempo com o Senhor. Eu vejo que as famílias hoje não têm mais tempo. Hoje, na hora que se vê, o outro já tomou decisão. E aí a decisão está tomada, e aí depois é só pedir misericórdia, porque não orou antes de tomar a decisão, e aí tomou uma decisão errada, e aí já viu, irmãos, o que pode acontecer com essa família? Só destruição. É uma pena mesmo, o inimigo que está fazendo a vida das famílias por causa da pressa. E há um ditado popular que diz que a pressa é inimigo da perfeição. Pense nisso, tenha tempo a tua família, invista na tua família. Teu maior ministério é a tua família. O que Deus tem como propósito é grande para a tua vida, eu declaro em nome de Jesus, mas começa na tua família, quando você para investir no teu lar, quando você para ter um tempo com a tua família, quando você para orar com a tua família, quando você para buscar a Deus com a tua família, quando você e eu paramos para ter um momento de comunhão com a nossa família, é importante. Talvez, irmãos, as pessoas pegam a sua agenda e lotam de compromisso. Tem compromisso com um, tem compromisso com o outro, tem compromisso com o outro, tem o trabalho, tem o estudo, tem isso. Mas que dia que o marido vai sair com a esposa? Ah, não tenho tempo. Que dia que a esposa vai sair com o marido? Ah, não tem mais tempo. Que dia que ele vai ter um tempo com os filhos? Sabe, muitas vezes a cama do casal, que é um lugar de comunhão, um lugar para o casal descansar, para ter momentos de relacionamento, a cama vira um escritório, porque muitas vezes os dois só falam de trabalho, e só falam de negócio, e levam para dentro da sua casa as suas empresas, seus planos, seus propósitos, e ao invés de separar o lugar onde Deus preparou para o casal ter um momento de comunhão, usa a sua cama para ser um escritório, para falar de assuntos que não são pertinentes àquele lugar. Muitas vezes sentam no sofá para conversar, daí não conseguem conversar porque tem um controle remoto, que o botão ele está lá e o teu dedo vai apertar e você liga a televisão e a tua atenção vai para a televisão. Ao invés de você conversar com a tua esposa, conversar com o teu marido, conversar com o teu filho, você vai prestar atenção e vai terceirizar a educação do teu filho, falando para ele: olha, pega aí o tablet, pega aí o celular, pega aí o joguinho, vai brincar, porque agora eu vou assistir televisão. E aquele tempo era o tempo de conversar. Aquele tempo era um tempo de se relacionar. É muito importante o relacionamento, é muito importante o diálogo. O diálogo, grave isso, a comunicação é o oxigênio do lar. Se nós não temos diálogo em casa, irmãos, as coisas ficam complicadas. Nós precisamos parar para conversar com os nossos familiares. Parar para conversar, parar para ouvir. Não adianta, irmãos, você muitas vezes inibe o teu filho na infância de falar, porque você não dá tempo a ele. Aí depois que ele se torna um adolescente, fala: filho, fala, você é muito quieto. Claro que ele não vai falar com você, porque quando ele era pequeno ele queria falar, você falava para ele ficar quieto, porque você tinha que assistir um programa de televisão. Então quando ele é um adolescente, então ele não fala mais com você, porque há um bloqueio que precisa ser tratado nele e em você também, papai e mamãe, que não deu tempo ao seu filho. É muito importante nós pensarmos no tempo. E eu digo, irmãos, não é o tempo que sobra, é o tempo de qualidade, porque o maior ministério é a nossa família. Amém ou não amém? Sabe, irmãos, coloca no teu compromisso durante a semana. Eu sei que a vida da gente é cheia de atividade, não é verdade? Mas coloca lá: eu vou ter um tempo com a minha esposa, eu vou ter um tempo, porque, irmãos, casamento é igual uma flor, ele é cultivado e precisa ser regado.
se não for cultivado e não for regado, ele morre. O relacionamento precisa ser valorizado. Não adianta você dizer, eu disse no altar que amo. Não, irmãos, a esposa precisa ouvir que ela ama. Quando você manda uma mensagem para tua esposa, bom dia, eu te amo, ela se torna feliz, ela é abençoada, ela fica motivada, ela se sente bem. Talvez você, marido, está dizendo no teu coração, mas eu digo que amo uma vez por mês, esse mês inteiro ela sabe que eu amo. Não é assim, irmão. A esposa, ela precisa ouvir que você ama. Ela precisa ouvir que isso é importante para ela. Porque isso faz bem para o teu casamento. Isso faz bem para o teu relacionamento. Mas ela sabe, pastor, que eu amo. Mas ela sabe, mas você também tem que dizer. Isso é importante para a mulher. Da mesma forma, irmãs, tem coisas que é importante para o homem. O homem, ele vive de estímulo. O homem precisa sempre de um empurrão. Se você não estimula o teu marido não vai viver o melhor de Deus. O homem depende de estímulo. Você pode pensar em tudo na vida do homem, ele precisa ser estimulado. E vocês, mulheres, foram colocadas ao nosso lado para nos estimular, para nos incentivar, para nos motivar, para nos fazer andar. Então, se vocês, mulheres, pararem, nós acabamos parando também. Bate em nós um desânimo, porque vocês acabam não nos estimulando a fazer o que Deus tem, que nós queremos fazer e temos que fazer. O marido precisa de estímulo, irmãos. O marido talvez não precise ouvir todo dia que ama, como vocês, mas o marido precisa que vocês estejam do lado na hora que eles precisam, na hora que os maridos precisam, na hora que nós homens precisamos. Deus conta com a ajuda de vocês para que a gente seja abençoado através da vida de vocês. O casamento, ele é uma arte. O relacionamento familiar é uma arte. Deus colocou o casal como uma arte. Por isso que Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Eu vou preparar uma mulher para aquele homem. O casamento é uma arte de Deus. O artista chama Jesus, mas aquele que vai trabalhar para que o casamento seja mantido em ordem é o marido e a mulher. É o marido e a mulher, é eu e você, que vamos investir no casamento. Amém ou não amém, irmãos? E eu vou dizer para você que o filho, ele não vem para anular o casamento. O filho vem para enriquecer o casamento. Mas uma coisa a gente tem que tomar cuidado, para que os nossos filhos não atrapalhem o avivamento na nossa casa. Eles atrapalham quando a gente coloca eles no meio. Filho não foi colocado para ficar no meio. Filho foi colocado para estar ao lado do casal. Então cuidado para os filhos não tomarem decisão e não tomar atenção. Marido, dá atenção à tua esposa. Teu filho tem que estar ao lado. Esposa, dá atenção ao marido, teu filho tem que estar ao lado. Não permita que o teu filho venha roubar o teu tempo de qualidade com o teu marido, com a tua esposa, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Outra coisa que eu vejo e anoto também, é quando as famílias vão crescendo, e eu digo muitas vezes até profissionalmente, e vai conseguindo conquistar mais coisas, e até socialmente vai mudando de nível, de classe social. Aí é uma bênção, mas também aí pode acontecer um grande problema. Porque aí temos a tendência a terceirizar muito mais fácil aquilo que nós mesmos fazíamos. Porque antigamente o pai buscava o filho e dava tempo ao filho. Hoje não, hoje ele manda buscar. Porque hoje ele paga para alguém buscar. Antigamente o pai tinha um tempo com o filho, investia no filho, investia na esposa, a esposa investia no marido, investia no filho. O casamento era muito gostoso, o relacionamento conjugal era saudável. Hoje não, hoje eles cresceram, hoje eles podem pagar, hoje alguém faz por eles. Isso também não é legal, porque tem coisas que nós temos que fazer, irmãos. Tem coisas que não é terceirizar, é fazer, é pôr a mão na massa. Isso faz bem para o nosso relacionamento. Isso faz bem para cultivar os nossos relacionamentos. Amém ou não amém? Outra coisa que é importante, igreja, é quando a gente para. Quando a gente muitas vezes pensa que é só para renovar a nossa vida. Quando a gente tira umas férias, quando a gente busca um momento. Mas quando a gente para, a gente está dizendo para a nossa família, vocês são importantes para mim. Quando você para tirar umas férias com a tua esposa, ou você vai tirar umas férias com teu marido, ou vai fazer um bate-volta, ou vai jantar com a tua esposa, ou vai fazer alguma coisa para alguém da tua família, você não está dizendo para você, isso é importante para mim, você está dizendo para a outra pessoa, estar com você é importante para mim. Amém ou não amém? É importante. Sabe, talvez você possa dizer, pastor, mas tirar férias
Eu não sou muito chegado não, eu vou trabalhando e vou organizando. Mas para a tua família é tão importante ter um tempo com você. Uma vez eu falei com um rapaz adolescente, o pai dele nunca tinha tirado férias com ele. Ele disse que quando ele tinha 15 anos, foi a primeira vez que ele viu o pai dele de bermuda. Porque o pai dele chegava em casa tarde, trabalhava em 2, 3 empregos, saía cedo, e quando ele chegava em casa, o pai e o menino já estava dormindo, e quando o pai saía, o menino ainda estava dormindo, e ele não tinha experiências e momentos com o pai. E o pai de final de semana vivia dentro da igreja. Isso é para mostrar também que o ativismo é uma coisa terrível que destrói as famílias. Aí o que acontece? Aquele menino cresce sem parâmetro. Cresce sem parâmetro daquilo que é um pai, daquilo que é uma mãe. Por quê? Porque o pai só deu dedicação, porque muitas vezes o homem pensa que dinheiro é carinho, dinheiro é provisão material, e também temos que fazer isso, irmãos. Temos que trabalhar. A Bíblia mesmo fala, esforça-te e trabalhai. Mas o que é carinho? É um tempo de qualidade. Muitas vezes vale mais do que dinheiro. Muitas vezes os grandes empresários chegam e dizem, olha, tó filho, um cartão, vai jantar onde você quer. Dá o dinheiro para o filho, olha, vai comprar o que você quer. Não é isso que o teu filho quer, querido. Teu filho não quer que você dê um cartão para ele jantar, para ele comprar o que ele quer. No fundo, teu filho quer você, a tua presença. Não é a presença da vovó, nem do vovô, nem do titio, nem da titia. É a presença do pai e a presença da mãe. Quantos podem dizer amém, em nome de Jesus? Então, avivamento na família requer passos. Requer que a gente possa obedecer alguns conceitos e entender que vamos ser verdadeiros adoradores somente, não quando a nossa adoração fazer bem para nós, mas quando a nossa adoração fazer bem para aquele que deve ser adorado, que é o Senhor e glorificado, porque Deus nos deu uma família para cuidar, Deus nos deu um corpo para cuidar, Deus nos deu um filho para criar. Os filhos são herança do Senhor, sim, mas não é para viver largado, é para dar tempo a Ele, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Há uma palavra, eu estou terminando já, mas há uma palavra que o mundo usa sobre desenvolvimento sustentável. Será que a tua família está vivendo um desenvolvimento sustentável? Está crescendo, está vivendo bem e vai ter um bom futuro? Isso quer dizer desenvolvimento sustentável. É satisfazer as necessidades da geração presente, sem matar e sem afetar as necessidades, os recursos da geração futura. Isso é desenvolvimento sustentável. Mas para nós como família, nós temos vivido um lar sustentável? Está sendo bem a nossa família? Será que os nossos filhos a longo prazo vão ficar firmes no Senhor? Vão olhar para nós de uma forma a ver em nós um espelho, um parâmetro? Será que os nossos filhos estão nos admirando da forma que tem que admirar? Será que nós estamos olhando para a nossa família e dando tempo a ela? Porque família é ministério. E eu digo que o teu maior ministério é a tua família. O desenvolvimento sustentável é você valorizar a tua família, dar valor à tua família. Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa era maior que a primeira, e nela havia paz. Ou seja, havia uma glória na primeira casa, mas não era tão boa, tão abençoada quanto a primeira. E não tinha paz. Quantos querem a paz no teu lar? Então invista no teu lar. Invista para que a glória da segunda casa venha e Deus derrame a paz. Invista no teu casamento, invista no teu relacionamento e dê tempo a tempo e Deus vai te abençoar. Quantos creem, diz amém? Para terminar, adoração, ela não é um momento, adoração é uma vida. E quando você vive o avivamento na tua família, a bênção de Deus vem. Você se sente bem, as coisas acontecem e você começa a viver prosperidade. Um dos textos da Bíblia que mais citamos muitas vezes é o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe o que o Salmo 37 diz no contexto geral do seu salmo? Sobre prosperidade. Mas em nenhum momento a conotação da prosperidade de Salmo 37 é financeira. Em todo sentido, a prosperidade do Salmo 37 é o bem-estar. Você precisa ter um bem-estar. O bem-estar não é ter dinheiro.
O bem-estar não é ter fama, o bem-estar não é ter roupa boa, o bem-estar é ter paz no teu coração e acreditar que a tua família e o teu lar estão no altar do Senhor. Quantos creem? Diz amém. Eu quero então nesta noite, irmãos, deixar esse momento de reflexão no teu coração. Eu sei que essa palavra é uma palavra de conselho, uma palavra para nós pensarmos, é uma palavra para nós refletirmos, é uma palavra para nós orarmos e uma palavra para nós apresentarmos o nosso lar diante de Deus, porque é muito importante habitar em família. E eu profetizo que as bênçãos do Senhor venham sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, e que os teus celeiros venham se encher, e que a plenitude do Senhor venha sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem? Diz amém.